Olá, internautas! Estamos ao vivo pelo Facebook do PT na Câmara. Hoje é dia de falar sobre economia, traduzindo a economia, com o deputado Enio Lula Verri, do PT do Paraná. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Ivana. Boa tarde a todos os internautas. É um prazer estar aqui novamente e hoje discutindo a pauta que é a pauta do dia, a Petrobras. Gente, vamos compartilhar, vamos curtir, vamos fazer pergunta, não é isso? Para que a gente possa esclarecer realmente os impactos da privatização da Petrobras no país e na sua vida. Deputado, após o golpe parlamentar que destituiu a presidenta eleita Dilma Rousseff sem qualquer problema, né, relacionado a ela, sem qualquer... falavam das pedaladas, mas na realidade não provaram nada, né? A gente acompanhou, em maio de 2016, várias propostas que foram feitas pelo governo ilegítimo de Michel Temer. O chamado documento Uma Ponte para o Futuro, que na realidade foi uma ponte para o passado. A gente começa aí a entrega do pré-sal às multinacionais, um projeto do senador José Serra, que foi aprovado, logicamente, não com os votos do PT, mas dos golpistas de plantão. Passamos aí pela PEC 55, que congelou por 20 anos investimentos para a educação e para a saúde, a reforma trabalhista, que retirou direitos, precarizou, né, a relação de trabalho, a reforma da Previdência, que prejudica os mais pobres e está na pauta política. Quer dizer, é um verdadeiro caos no país, né? Nós estamos vendo aí a questão da Petrobras, que volta à pauta com toda a força. Por que privatizar a Petrobras, deputado? Olha, na verdade, toda a pauta que você colocou, Ivana, é uma pauta de destruição de um modelo de desenvolvimento. É um modelo de diminuição do Estado brasileiro e da entrega da soberania nacional ao capital estrangeiro. Quando nós entregamos a possibilidade de explorar o pré-sal, garantindo no mínimo 30% para a Petrobras, através do regime de partilha. E é aprovado no Congresso Nacional esse projeto de lei do José Serra, que acaba com o regime de partilha, onde 75% dos recursos, dos royalties do pré-sal, iriam para a educação e 25% para a saúde. Isso aí é destruído, volta de novo ao regime de concessão ou de leilão. E o que é pior, no primeiro leilão, do primeiro lote do pré-sal, quem ganha é a Shell. O valor esperado desse leilão era de 60 bi, mas a Shell pagou 6 bi apenas nisso. Isso é apenas um exemplo, através da emenda constitucional 95, que você muito bem colocou, a reforma trabalhista, ou mesmo a reforma da Previdência, que Temer tentará colocar para votação em dezembro, mostra a intenção de ter um Estado mínimo e principalmente um Estado subordinado ao capital financeiro. E a Petrobras, o que acontece hoje com o preço do combustível é exatamente dentro desse contexto. O que é uma empresa estatal? Primeiro, o próprio nome diz, é uma empresa que é construída com dinheiro da população, do povo brasileiro, e se faz como a Petrobras, uma das maiores empresas do mundo, por sua eficiência, por sua competitividade, por sua qualidade, com técnicos exemplares. Muito bem, essa empresa é construída com dinheiro do povo. Qual o objetivo de uma estatal num país realmente democrático? A lucratividade dessa estatal teria que ser, lógico, para continuar investindo em inovação tecnológica, em pesquisas, e principalmente, ela não terá lucro. O lucro será a oferta de bens e serviços à população com preços baixos e que permita a redução das desigualdades regionais e sociais. Esse é o objetivo de uma estatal e isso aconteceu durante todo o governo do Partido dos Trabalhadores nesses 13 anos. Quando o Temer dá o golpe e passa para Pedro Parente a presidência, Pedro Parente faz alterações profundas na governança da Petrobras. Primeiro, o Conselho de Administração da Petrobras ele é composto por ex-executivos e ex-executivas da iniciativa privada de grandes multinacionais petrolíferas. Ou seja, é uma concepção privada da Petrobras. Segundo, ele muda uma regra que a Dilma manteve a duras penas. Ou seja, ele coloca o preço do combustível ofertado no mercado brasileiro de acordo com a variação cambial. Se é de acordo com a variação cambial, logo, todos os dias o câmbio muda, todos os dias sobe o preço do combustível. E, principalmente, a Petrobras passa a ter um objetivo de empresa privada, lucro. Então, ela não tem mais objetivo de ser competitiva
e distribuir riquezas para toda a nação. Ela tem apenas um objetivo: dar lucro e muito lucro para os acionistas que compraram as ações na Bolsa de Valores. Portanto, o que o Pedro Parente tem feito na Petrobras até agora é simples. Primeiro, ele está esquartejando a Petrobras, vendendo ativos que a Petrobras tem e tinha em todo o Brasil. 2, está mantendo uma alta lucratividade da Petrobras. Como que ele faz a Petrobras ter um lucro tão alto? Vendendo caro. E vendendo caro, pegando esse dinheiro e dando para os seus acionistas. Quem perde? A população brasileira, que durante décadas contribuiu com impostos, e esses impostos fizeram da Petrobras uma das maiores empresas do mundo. Então veja, a Petrobras é o melhor exemplo do processo de destruição da soberania nacional e, principalmente, mostra que a prioridade do governo Temer, e no caso da Petrobras de Pedro Parente, é dar lucro para os países de fora, em detrimento da população brasileira. Deputado, vamos esmiuçar um pouquinho mais. Eu achei muito interessante num pronunciamento que o senhor fez no plenário, falando sobre a diferença da partilha e a diferença da concessão. E o senhor disse o seguinte, que o regime de partilha, que até então era usado, né, foi destruído aí depois da votação, funciona nos países desenvolvidos e, por que não, no Brasil? Olha, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Os principais países produtores de petróleo funcionam no regime de partilha. Quem detém o poder sobre o petróleo é o Estado. Onde está o maior depósito de petróleo do mundo? Nos Estados Unidos. E eles não exploram. O governo o mantém como uma reserva estratégica. Um dia, quando acabar esse combustível, que é um combustível fóssil e, portanto, terá fim, os Estados Unidos terão um estoque gigantesco, por décadas ele poderá continuar usando. Então, essa é a diferença. Você ter a administração do Estado sobre esse recurso. O pré-sal, ele seria, como o próprio Lula disse, o grande salto para o desenvolvimento econômico brasileiro. Os recursos que nós iríamos extrair dali, via regime de partilha, era tão grande que nós iríamos sentar nos bancos dos países mais desenvolvidos do mundo. Nós estaríamos na ponta do desenvolvimento, até porque seria extraído dali uma riqueza muito grande e, ao mesmo tempo, seria investido em educação prioritariamente, que nós sabemos é revolucionário para o desenvolvimento de um país. Quando o Temer faz a opção em voltar ao regime de concessão, o que nós fazemos? Aquele pré-sal que ali nós tínhamos, nós fazemos uma concessão para uma empresa de fora explorar, ele paga de uma única vez um valor por aquela concessão, no caso os 6 bilhões, que foi o primeiro exemplo, esse dinheiro entra no caixa, a gente gasta ele pronto, e quem vai ficar com a riqueza da extração desse petróleo, que sabe-se lá a quantidade que tem, fica na mão dessa empresa multinacional. Então a concessão, no caso especificamente do pré-sal, é entregar a principal riqueza que nós temos no país na mão daqueles que sempre sonharam. Na verdade são 7 irmãs, são 7 grandes multinacionais que dominam a exploração do petróleo e a circulação do petróleo no mundo. Nós tínhamos nas mãos a capacidade de gerenciar a nossa riqueza, de dirigir as nossas riquezas para o bem do povo brasileiro e ter uma prática que os outros países envolvidos também têm. De novo, eu repito, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Os grandes países petrolíferos garantem no Estado, no seu Estado, esse poder. Aqui, Temer entregou e entregou de graça para as 7 irmãs. Bom, para você que está chegando agora, esse é o programa Traduzindo a Economia com o deputado Enio Lula Verri, do PT do Paraná, direto de Brasília, ao vivo pelo PT, do Facebook da Câmara. Deputado, muita gente participando aqui com a gente, viu? Edna Fernandes, Maria Luísa Perpétuo, dizendo que o PT é o melhor partido. Ângela Fretes, fora Temer, Maria Aparecida Fernandes da Silva Cato, cadeia para Moro. Os golpistas roubaram o Brasil, Jaqueline Costa, lixo Temer, Ângela Fretes e por aí vai. Continue participando, curtindo, compartilhando e fazendo a pergunta que você deseja que o deputado responda. Deputado, a gente falou sobre a Petrobras, agora tem a questão dos combustíveis também, a greve dos caminhoneiros, né? A gente acompanha diariamente, mas muita gente não sabe realmente o que está acontecendo, né? Estão falando aí que tem gente, principalmente a direita, está se aproveitando da greve dos caminhoneiros, né? E a gente queria saber o seguinte, o PT agora, nesse instante que a gente está fazendo o programa, o líder do PT em exercício, o deputado Carlos Zarattini, está justamente concedendo uma entrevista coletiva para explicar o impacto, né, do aumento dos combustíveis e as propostas do Partido dos Trabalhadores.
O PT, por exemplo, ele defende uma mudança da política de preços na Petrobras, né? Qual é a avaliação que o senhor faz do impacto? O senhor já falou agora da questão da Petrobras, da privatização. Sim. Mas assim, a gente está sentindo na pele, principalmente a pessoa com menos poder aquisitivo. Eu ando muito de ônibus e ontem eu estava ouvindo uma colega falar, olha só, o gás de cozinha já está R$180. Isso, é um absurdo. Eu comprei mês passado por 80, desesperada. Então, R$180. Muita gente usando lenha. Isso. E aí, deputado? Olha, na verdade, o resultado da política adotada na Petrobras, ela reflete diretamente na vida das pessoas. Eu acho que a essência da pergunta está aí. E principalmente na vida dos transportadores. Essa greve que nós estamos assistindo em todo o país, ela é resultado da política adotada por Pedro Parente e por Temer. Agora, qual é a reivindicação desses motoristas, os caminhoneiros, como assim chamamos? Eles precisam ter um preço justo do combustível, ter um preço justo do pedágio, para que possam cobrar do frete também um preço justo e ter algum dinheiro, sobre algum dinheiro para que eles possam sobreviver. E aí está a grande questão. Eles pararam o país. Não dá para afirmar que esse é um movimento que seja encabeçado pela CUT, pela UGT ou por qualquer outra central sindical. O que se percebe é que no primeiro momento essa paralisação foi motivada pelos grandes frotistas, porque 65% dos caminhões que existem no Brasil, os proprietários são as grandes transportadoras, tem milhares de caminhões. Esses frotistas, querendo aumentar sua margem de lucro, até eu compreendo, incentivaram a greve. As negociações que Temer fez, tirando a CID, o PIS e CONFINS, fazendo com que a correção do preço do combustível seja realizada a cada 30 dias, do diesel, não do diesel a cada 30 dias, atendeu a demanda desses frotistas que assinaram um documento dizendo que estava tudo resolvido. Entretanto, 35% dos caminhoneiros são autônomos. É aquele que tem um caminhão, tem 2 caminhões que o dono dirige um, o irmão dele dirige outro. E essas conquistas que foram dadas aos empresários não refletem na vida desses autônomos. Eles continuam com muitas dificuldades, a margem de lucro deles é muito baixa, tudo aquilo que foi dado acordo, inclusive de acesso dos caminhões para carregar combustível ou para pegar outro tipo de produto que o governo estadual e federal possa oferecer, não atingiu esse pessoal. E esse pessoal, então, viu-se na obrigação de continuar cobrando mais. Um outro detalhe importante que eu vi isso de um líder que estava no Pará, paralisado, que os municípios foram muito solidários às greves. Nós sabemos de casos, no meu estado do Paraná, muitos municípios fecharam as portas por 1, 2 horas em solidariedade à greve dos caminhoneiros. E essa proposta que o Temer fez, ela atinge só o diesel. A gasolina continua com preço abusivo, o gás de cozinha continua altíssimo, fazendo com que as pessoas não tenham dinheiro para comprar o botijão de gás. Daí o aumento de índice de queimaduras de pessoas que estão fazendo comida com madeira, com pó de serra e queimando-se com álcool para fazer sua comida. Então, esses caminhoneiros são solidários à população que acham, e estão corretos, que não basta apenas baixar o preço do óleo diesel. É preciso baixar o preço do gás de cozinha e também da gasolina. Daí a continuidade dessa greve. Claro, sempre há oportunistas. A bandeira, como no sul do país, pedindo a intervenção militar já, é um absurdo. É claro que isso não está presente em todo o país, em alguns setores do país, são oportunistas. E ontem, durante a sessão da Câmara dos Deputados, houve um consenso. E notem bem, se tem uma coisa que é rara na Câmara dos Deputados, é um consenso. São 513 deputados, quase 30 partidos, cada um pensa de um jeito. Tanto os partidos de direita, como os partidos de centro e de esquerda, foram no plenário dizer o seguinte: somos contra toda e qualquer intervenção militar. Deputados que são militares, temos vários aqui, disseram algumas frases que vale a pena repetir. Eles dizem o seguinte: eu sou a favor de que os militares assumam o poder, mas pelo voto. Então, há um consenso, né? Hoje, há uma compreensão em todos os partidos políticos que a mudança se dá via política. E a grande mudança vai se dar em 7 de outubro, quando a população for às urnas e escolher presidente, senador, deputado federal, governador estadual, comprometido de fato com o Brasil. E que mostre claramente o seu anseio de fora Temer, como isso está acontecendo. Se tem uma coisa que o Temer conseguiu, foi construir uma unanimidade.
Da extrema-direita à extrema-esquerda, o discurso é um só: fora Temer. Agora, eu não quero me alongar muito, mas eu quero explicar uma coisa, Ivana, que vale a pena ser lembrado. A proposta que o Temer apresentou de tirar a CID, PIS e CONFINS, de manter congelado o preço por 60 dias do óleo diesel, olha como é interessante, olha qual é o acordo. Isso vai abaixar o preço do óleo diesel, não vai? Vai. Quem vai pagar essa conta? Pois é, essa é justamente a minha pergunta. Quem é que vai pagar a conta? Então a pergunta é a seguinte: essa proposta que o Temer fez, quem é que paga a conta? Na verdade, não é a Petrobras. O Temer, junto com Pedro Parente, eles não mudaram a regra da Petrobras. A Petrobras ainda vai dar muito lucro, como está dando para os acionistas internacionais. Sabe qual foi o acordo do Temer? É o seguinte: a Petrobras vai calcular qual o preço que ela deveria vender o diesel. E vai ver por quanto ela vendeu. A diferença entre o preço vendido e o preço que a Petrobras queria que fosse vendido, o governo federal vai tirar do orçamento, vai tirar do cofre do governo para pagar a Petrobras. Ou seja, esse acordo que o Temer fez vai tirar o dinheiro da saúde, da educação, da infraestrutura, de um orçamento congelado, de um país em recessão, portanto não tem dinheiro para nada, e vai dar para a Petrobras. A Petrobras vai continuar com seus lucros altíssimos e quem vai estar ganhando dinheiro são os acionistas internacionais. Então veja, Temer, mais uma vez, faz um movimento, tenta aplacar a ira da população, principalmente dos caminhoneiros, mas para isso ele cobra de todo o povo brasileiro. Era simples, era só fazer da Petrobras uma empresa estatal, que de fato ela é, diminuir a sua margem de lucro e fazer com que a Petrobras responda pela baixa de preço dos combustíveis. Isso é natural. Dilma fez isso, Lula fez isso e não teve problema nenhum. Agora não. Ele quer manter a lucratividade dos acionistas internacionais em detrimento da população brasileira. Por isso, se a nossa saúde está ruim, se a nossa educação está ruim, se nossas rodovias não estão adequadas, elas continuarão ruins ou piorarão, porque dali vai ser o dinheiro para alimentar os acionistas da Petrobras. Essa é a saída, de novo, que Temer escolhe. A saída contra o povo brasileiro. Bom, esse é o programa Traduzindo a Economia, ao vivo pelo Facebook do PT na Câmara, com o deputado Enio Lula Verri, do PT do Paraná. Deputado, muita gente participando, mas eu queria que o senhor comentasse também. O governo de Michel Temer diz que venceu a greve dos caminhoneiros e a Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, afirmou terça-feira, hoje, que a paralisação, olha só, a paralisação dos caminhoneiros não tem somente como consequência uma crise de abastecimento, mas já atinge direitos fundamentais no país. Olha, eu tenho um conceito seguinte sobre greve. Primeiro, vamos entender a diferença entre greve e lockout. Lockout é greve de patrão. É ilegal e é proibido no Brasil. E nós sabemos que a primeira parcela da movimentação dos caminhoneiros, ela foi motivada muito mais como um lockout dos grandes frotistas do que de fato a greve dos caminhoneiros. Mas nesse momento, nós temos uma greve, não é lockout. E greve é um instrumento que os trabalhadores utilizam no extremo. Ninguém quer ficar parado. Quando os petroleiros param, como estão parando agora, nas refinarias em todo o Brasil, quando o motorista de caminhão para, quando aquele operário lá no interior do Piauí ele para, é a última opção. Ele tentou negociar, pediu para sentar para ver um preço mais justo pela sua força de trabalho, pelo frete, ele conversou com todo mundo. Quando não deu mais diálogo, só resta uma coisa: descobrir quem vale mais, se é o trabalhador ou se é o capital. Como você faz para descobrir quem vale mais? Para. Se de fato o trabalhador só vale aquilo que querem oferecer a ele, ele vai ficar parado, o patrão vai achar que dá bom, deixa parado. Agora, se de fato o trabalhador merece mais do que estão oferecendo, o povo vai sentir, vai pedir pelo amor de Deus para ele voltar a trabalhar e vai pagar para ele o salário justo. Eu estou dizendo isso na teoria porque na prática é o que está acontecendo. Os caminhoneiros não estavam ganhando nada. Eles pararam e provaram a extrema importância deles para a economia brasileira, para a vida das pessoas. A gente sentindo nos supermercados. Claro, agora eles pararam porque eles não tinham mais outro instrumento. Reclamaram, pediram, fizeram greve em 2013, fizemos projetos aqui que não avançaram. Portanto, não é ilegal essa greve. Não de maneira nenhuma foi desrespeitado os direitos das pessoas. Foi apenas um grito de dor de uma categoria
que carrega o Brasil nas costas e sofre muito nesse momento. Por isso, nós temos que, primeiro, criticar qualquer tipo de intervenção política, principalmente da extrema-direita, que pede a volta dos militares, que nem os militares querem, conforme já foi declarado na imprensa hoje pelo alto comando do Exército, que não tem interesse nenhum em desrespeitar a Constituição brasileira. Esse é o primeiro. Segundo, é importante perceber que esses trabalhadores estão pedindo pouco. O que falta hoje para se resolver isso de forma definitiva é sensibilidade e competência do governo Temer. Temer foi avisado pelas associações de caminhoneiros, foi alertado pelos sindicatos, são vários que existem no Brasil, que estava para estourar esse movimento paredista. Ele não tomou providência. Segundo, quando houve a paralisação, ele não colocou seus principais quadros de governo, experientes em negociações, para fazer a negociação. Como diz a grande imprensa hoje, ele mandou o time B para fazer a negociação. Aí vai acusar os caminhoneiros por serem culpados disso? Eles não são. Por isso é importante que se tenha o maior respeito pela luta deles e, principalmente, que se mostre que a principal causa desse movimento todo, hoje, se falta combustível, se falta hortaliças, se está faltando muita coisa nos supermercados, está pela política adotada pela Petrobras, está na responsabilidade de Pedro Parente, que é o presidente da Petrobras, e trata a Petrobras como se fosse uma empresa dele e do capital internacional, e por Michel Temer, por concordar que essa política aplicada pela Petrobras seja aplicada da maneira como está. Por isso, hoje a solução é a demissão imediata de Pedro Parente, a solução é fazer da Petrobras de fato o que ela é, uma empresa estatal. E principalmente, que Temer tome juízo, porque pior do que ele está na opinião do povo é impossível. Afinal de contas, temos mais 4 meses até as eleições. Eu espero que ele não faça mais besteiras a ponto de ser tirado pela população num momento tão difícil como esse. Agora, o aumento do preço dos combustíveis foi tema de uma comissão geral também, hoje que começou de manhã e foi até agora há pouco. O senhor participou também dessa comissão? Como é que o senhor viu aí? Vários deputados se pronunciaram a respeito do assunto. Sem dúvida, na verdade, a comissão geral que nós tivemos terminou há poucos minutos. Ela fez um debate muito profundo, foi até a origem da causa dessa grande crise que nós vivemos hoje no Brasil por conta do movimento paredista. E a essência ficou na Petrobras. Tanto aqueles que defendem esse modelo privado e privatista da Petrobras, como aqueles que criticam esse modelo, mas todos entendem que faltou à Petrobras sensibilidade e uma visão de Brasil para operar os seus preços. Não há dúvida que tanto a base de Temer, que é cada dia menor aqui na Câmara dos Deputados, porque cada vez menos deputados têm coragem de apoiá-lo publicamente. Embora tenham votado contra a Dilma, tirando a Dilma, tenham votado 2 vezes para manter Temer, hoje eles estão calados, porque sabem que a população é contra tudo isso que fizeram. Mas o que é importante que foi colocado é o seguinte: representantes dos caminhoneiros falaram, dos sindicatos falaram, da Petrobras e do governo. E ficou construído um grande consenso. Isso é verdade. Com críticas ou não ao que passou, olhando pela frente, é preciso urgente que a Petrobras volte a cumprir o seu papel de empresa estatal, que ela respeite o Brasil e que os preços aplicados não sejam os preços que sigam a variação cambial, mas são os preços que determinam o desenvolvimento do Brasil. É possível, sim, ter uma radical baixa do preço do gás de cozinha, da gasolina e do óleo diesel. É possível que isso seja aplicado imediatamente, desde que a Petrobras diminua o lucro dela a ser repassado ao capital internacional. É uma questão de escolha. Deve o capital internacional ganhar mais do que a população brasileira? É uma escolha. Cabe ao presidente da República escolher se ele deve favorecer a população brasileira ou o capital internacional. Até agora, infelizmente, a escolha que ele fez foi o capital internacional. Muito bacana, muita gente participando conosco aqui. Vai dizendo de onde você está nos assistindo. Deputado Giacomelli Moacir pergunta se tem como retomar o pré-sal. É possível. É possível porque foi através de um projeto de lei do senador José Serra que foi extinto o regime de partilha e voltou à concessão. Do mesmo modo que foi feito um projeto que aprovou o regime de partilha e foi feito um projeto que extinguiu e voltou à concessão, nós podemos, e eu acredito que será com a eleição do presidente Lula, ele voltando à presidência, fazermos um novo projeto extinguindo
esse modelo de concessão e voltando ao regime de partilha. Dá tempo ainda, porque o processo de exploração do pré-sal está no início. Há muita energia ali, há muito petróleo a ser extraído em cima de uma tecnologia que só o Brasil tem até agora. Portanto, acredito que com a eleição do presidente Lula, ele assumindo em janeiro, nos primeiros meses do primeiro semestre, nós possamos reverter este quadro. Bom, Luciene Santos Salles diz que a Petrobras é do povo brasileiro e paga tão caro, né? Fora Temer, Valquíria Souza, Moro é bandido golpista da CIA, João Batista Lima, fora Globo, fora Parente do apagão. É bom lembrar que o mesmo Pedro Parente que está criando toda essa crise no Brasil é o Pedro Parente do apagão. Foi aquele que coordenou aquele momento, foi 2001, né? Aquela grande crise que nós tivemos no Brasil por conta da energia elétrica. Pelo mesmo motivo, ele criou toda uma política de privatização e não deu conta do abastecimento do Brasil da energia necessária. Portanto, é sempre bom lembrar que o Brasil já tem uma experiência com Pedro Parente, assim como boa parte dos quadros que estão no governo Temer também pertenceram aos quadros do governo Fernando Henrique Cardoso. Tão privatista como Temer foi Fernando Henrique Cardoso. Agora eu quero ressaltar, no tema entregue da soberania nacional, Temer tem sido muito mais competente. Fernando Henrique levou 8 anos para acabar quase com o Brasil. Temer, em 2 anos, está conseguindo fazer muito mais coisas. Se a disputa é acabar com o capital brasileiro, se a disputa é voltar à fome, à miséria e destruir nossa soberania, eu diria que Temer tem sido mais competente do que Fernando Henrique Cardoso. Bom, Antônio Rosney Carneiro, acho que é assim que se pronuncia, velho guerreiro do Paraná. Sabe quem apareceu aqui, deputado? Sim. Isel Pinheiro Lula da Silva, direto do centro do mundo, Alegrete, Rio Grande do Sul. Não me perguntem onde fica o Alegrete. Ai, muito bom, a gente vai participando. Olha só, além da greve dos caminhoneiros, que completa 9 dias hoje, a gente não pode deixar de falar da greve dos petroleiros. Sim, greve importante. A greve dos petroleiros será de 3 dias, portanto uma greve de prazo determinado, mas que está anunciando e denunciando em especial o processo de esquartejamento e privatização da Petrobras. Ou seja, tudo aquilo que eu disse até agora sobre a política de Pedro Parente e Temer sobre a Petrobras, a categoria tem denunciado, a FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, está chamando essa greve de 3 dias, boa parte das refinarias do Brasil estão paralisadas. É importante também que a Associação dos Engenheiros da Petrobras tem emitido vários documentos que você encontra nas redes sociais e no próprio site da Associação dos Engenheiros, detalhando esse processo de destruição da Petrobras e de lesa pátria, de entrega ao capital internacional. E é uma greve que tem que ter toda a nossa solidariedade, porque mais do que nunca é uma greve em defesa da Petrobras. Eles não estão pedindo aumento, não estão pedindo redução de jornada de trabalho, não estão pedindo nada disso. Eles estão pedindo uma única coisa: manter a Petrobras nas mãos dos brasileiros. E é interessante porque ela, nesse momento, é uma greve solidária aos caminhoneiros. Por isso, esse trabalho em conjunto faz com que Temer fique mais preocupado ainda. Embora, em respeito à verdade, devido à crise, o abastecimento e o estoque de combustível nas refinarias é bastante alto. Não vai chegar, não é por conta da greve dos petroleiros que vai faltar petróleo ou vai faltar gasolina no Brasil. Basta que Temer resolva o problema dos caminhoneiros, que terá gasolina entregue para todo mundo. Hoje, se nós não temos gasolina, se a briga nos postos, o culpado, devemos lembrar sempre, é o presidente da República. Bom, muita gente elogiando o programa, traduzindo a economia, falando do nosso novo layout, viu? Sim. Viu, John? Todo mundo parabenizando você. E a gente está aqui com esse objetivo mesmo, de trazer informação e melhorar cada vez mais. Deputado, nosso tempo está finalizando, mas é uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer. Hoje a Comissão Externa da Câmara dos Deputados, presidida pelo nosso líder da bancada do PT, deputado Paulo Lula Pimenta, esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso político desde o dia 7 de abril na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba, e ele reafirmou que é candidato à presidência. Sem dúvida. Na verdade, na quinta-feira passada, o nosso líder,
o Paulo Pimenta, e também o líder da oposição, José Guimarães, do PT do Ceará, o Pimenta é do PT do Rio Grande do Sul, estiveram numa reunião com o presidente Lula, os dois, cada um por 20 minutos, que eles atendem de forma separada, 20 minutos cada um. E a posição do presidente Lula é a mesma. Ele é candidatíssimo a presidente da República, está de saúde, está muito bem, tem lido bastante, tem caminhado, ali tem uma esteira ali na cela onde ele está, e ele sempre manda 2 recados para a população brasileira. A primeira, ele agradece muito a solidariedade, o apoio, a presença das pessoas ali na vigília Lula livre e a solidariedade nas redes sociais. E ele também, no dia de hoje, agradeceu os atos que aconteceram no domingo em todo o país. 27 de maio foi o dia que quase todas as cidades do Brasil fizeram atos, pequenos ou grandes, lançando a sua candidatura a presidente da República. Ele agradece e manda dizer o seguinte: é candidato a presidente da República, tem certeza que vai ganhar essa eleição e que vai reverter boa parte das maldades que Temer e seus asseclas estão fazendo contra o povo brasileiro. Se Deus quiser. Deputado, quer deixar alguma informação? Aliás, a gente tem que lembrar que toda terça-feira a gente tem um programa Traduzindo a Economia aqui. Semana que vem nós vamos conversar sobre a reforma tributária. Esse é um assunto importante porque está ligado também ao preço do petróleo, está muito ligado à defesa do Brasil. Então, vamos discutir bastante sobre qual é a política tributária brasileira e qual a proposta que está sendo apresentada aqui na Câmara e quais as críticas e os melhores caminhos que podemos fazer para que essa reforma possa fazer do Brasil um Brasil cada vez mais justo. E por que a gente paga tanto imposto? E a gente trabalha tanto para poder pagar esses impostos, né? Sem dúvida. Tem muita coisa para a gente contar. Vai ser legal. Gente, participe conosco. Bom, eu queria agradecer muito, quero agradecer muito a presença do deputado Enio Lula Verri, do PT do Pará, com a gente toda terça-feira, para mim, do Paraná. Para mim é um prazer sempre, assim, maravilhoso estar contigo, porque a gente vai aprendendo. Se eu não fosse jornalista, seria economista. Entendeu? Quem sabe eu chego lá, né? E é bom a gente saber, a gente divulgar as coisas importantes, evitar os fake news, lutar pela democracia, pela soberania, né, pela preservação da natureza, no meio ambiente, por melhores condições de vida. O senhor quer deixar seus comentários finais? Um grande abraço. Lula livre. É isso aí, gente. Lula livre, continue lutando pela democracia, continue conosco aqui no PT, no Facebook do PT na Câmara. Terça-feira nós temos um novo programa Traduzindo a Economia com o deputado Enio Lula Verri, do PT do Paraná. Até lá. Lula livre, estamos juntos.